Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Eu quero que a gente aproveite a Assunção, que esse louvor maravilhoso deixou aos nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos, vamos convidar a Deus para estar novamente aqui conosco. Amém? Querido Deus, nós estamos aqui hoje porque nós estamos sedentos de Ti, meu Pai. Nós queremos que o Senhor fale conosco. Nós estamos aqui com o coração aberto, ensinável, para que tudo aquilo que o Senhor falar, que o Senhor entregar na Sua palavra, nós possamos colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a palavra que eu vou compartilhar com vocês é uma palavra que muitos de nós já aprendemos na célula. Todos nós já ouvimos falar sobre medo. Mas a palavra hoje é a mente e o medo. Só que eu quero que vocês guardem uma frase que eu vou dizer agora, que nós vamos repetir ela no decorrer dessa noite, que é: quando a vida bater, volto mais forte. Repete comigo aí agora, igreja. Quando a vida bater, volto mais forte. Então hoje vamos falar de algo que tenta o quê? Minar as nossas mentes, travar os nossos corações e impedir que os planos de Deus aconteçam nas nossas vidas. O medo. O medo muitas vezes ele tem o poder de calar as nossas vozes, travar as ações e pior, fazer com que a gente comece a duvidar de Deus e de nós mesmos. O medo ele pode surgir através de situações do nosso cotidiano, de brigas, né, na nossa família, na nossa casa. Ele também pode vir através de uso de drogas, de bebidas e filmes e reportagens que geram esse sentimento em nós. Eu quero que vocês leiam comigo agora 1 João 4:18. É um versículo muito conhecido de nós que diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Então, o que é esse perfeito amor? Esse perfeito amor é o amor que Deus nos revelou através do seu Filho amado Jesus Cristo. Como assim? A partir do momento que Ele entregou o único Filho dele para morrer por nós, Ele revelou para nós esse perfeito amor. Hoje, eu quero compartilhar com vocês 3 verdades que são capazes de quebrar todo o medo. E depois, no final, você vai ter a chance de entregar o seu medo, não importa que tipo de medo ele seja, nesse altar. Amém? Quem é responsável pelo medo? Quando a gente lê a palavra de Deus, em Romanos 16:20, diz o seguinte: o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Quem é o nosso inimigo? Satanás. O que é que ele gosta de fazer para que a gente se afaste de Deus, para gerar medo? Ele começa trazendo acusação para as nossas vidas. Ele semeia dúvidas. E essa dúvida gera paralisia. Muitas vezes, nós somos impedidos de cumprir o propósito de Deus porque nós nos deixamos paralisar pelo medo. Nós começamos a duvidar do amor perfeito de Deus. O amor que eu falei, que é aquele amor que entregou o Filho dele por nós. Esse versículo, ele é uma
promessa de vitória. O apóstolo Paulo, ele lembra que embora nós possamos enfrentar dificuldades, lutas espirituais, o Deus da paz é aquele que também nos faz vencer qualquer batalha. Coloca a sua mão agora e declara: junto do meu Deus eu venço qualquer batalha. Amém? Então vamos lá. Você não pode lutar com medo. Nós não podemos lutar com medo apenas com a força dos nossos braços. Nós precisamos de quem? De Deus. Deus precisa estar conosco para que a gente consiga lutar com medo. E nós precisamos estar cheios da palavra e do Espírito Santo. Isso nós vemos que quando nós estamos cheios da palavra de Deus, quando nós somos cheios do Espírito Santo, não há espaço para o medo em nossas vidas. Deus nos deu autoridade. Então nós não podemos ficar em silêncio. Em Gênesis 3:6 diz o seguinte: quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. E aí, quando Adão viu Eva comendo o fruto, o que ele fez? Nada. E aí, quando ele se calou diante do erro de Eva, ali começou a queda. E muitas vezes nós, que somos filhos de Deus, servos de Deus, conhecedores da palavra, nós vemos pessoas que são entes queridos, ou até irmãos da nossa igreja, fazendo coisas que vão contra os princípios, vão contra os ensinamentos de Deus. E o que a gente faz? A gente se cala. E é isso que Deus espera de nós. Eu não estou falando para você chegar e lá apontar o irmão. Não é isso. Eu não estou falando para você ir lá brigar com seu irmão. Mas você chegar e falar com ele: meu irmão, a palavra de Deus diz isso. Não é o que você pensa. É o que a palavra de Deus ensina. É o que a palavra de Deus nos traz direção. Amém? Então, eu quero que vocês lembrem disso. Deus nos deu o poder de fala, ação e liderança. É isso que Ele espera dos filhos dele. É isso que Deus diz o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. O Espírito Santo de Deus que habita em você é esse espírito de poder, de amor e domínio próprio. Então, Deus não quer que nós hajamos com medo, mas Ele fala que esse Espírito Santo de poder, Ele é aquele que nos impulsiona para frente, independente das lutas que nós estivermos enfrentando. O espírito de amor que Ele fala é que nos leva a vir com compaixão, mesmo quando nós estamos feridos e magoados. E por último, o espírito de moderação, ele é fruto do Espírito Santo, porque ele nos ensina a agir com equilíbrio, sabedoria e domínio próprio. Talvez você tenha se silenciado na sua vida em várias situações por medo de rejeição ou crítica. Quantos de vocês já fizeram isso? Levanta a mão. Quantas vezes a gente se cala por medo de ser criticado, por medo de ser rejeitado, esquecendo que nós estamos aqui para servir aquele que é o dono da verdade.
Amém? De novo, nós vamos falar e nós temos que lembrar que somos resilientes. Cada vez que a gente cair, a gente vai se levantar mais forte. É o amor de Deus, é a força do Espírito Santo que habita em você que faz isso. Muitos de nós já enfrentou situações muito difíceis. Quantos aqui não caíram? Quantos aqui não se sentiram derrotados? Mas aquele que o Espírito Santo de Deus habita, ele levanta mais forte. Amém? Vamos lá, igreja. Lembrando da nossa frase: quando a vida bater, eu volto mais forte. Um exemplo disso, Davi, ele quando ele teve um momento que ele saiu, ele foi para a guerra com os seus homens. E ele morava na cidade de Ziclag. E quando ele retornou, o que ele encontrou? Destruição. As mulheres e os filhos tinham sido levados como escravos. Os amalequitas aproveitaram esse momento que ele estava ausente para atacar. E nesse momento, o que Davi fez? Ele chorou. Ele chorou muito. Mas depois ele foi buscar se fortalecer aonde? No Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Quando nós estivermos nesses momentos onde a batalha está muito difícil, a gente pode chorar, mas a gente tem que buscar aonde? A nossa força, no Senhor. Aonde que a gente vai buscar direção? No Senhor. Ele é o único que pode nos fazer, nos erguer. Ele é aquele que vai estender a mão, é aquele que vai nos encher de força e vai nos conduzir à vitória. Amém? Então não importa a situação que você esteja vivendo, você serve ao Deus da vitória. Não importa o inimigo, não importa o tamanho da batalha, você junto de Deus vai vencer. Amém? Vamos lá. Então olha só, quem tem fé, e a gente tem que lembrar que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto maior for a sua fé, mais forte você vai estar para enfrentar as batalhas da vida. Quanto maior for a sua fé, mais preparado você vai estar para derrotar o seu gigante. Amém? E quais são essas crises? Como é que a vida bate na gente? Normalmente hoje a gente ouve as pessoas reclamarem muito do quê? Das crises financeiras, né? Ai, mas a situação financeira está muito difícil, eu não sei mais o que fazer, quando eu acho que eu estou me reerguendo, eu caio de novo. Ou de problema dos relacionamentos. Ah, eu não consigo me entender com meu esposo, ou a minha esposa não me ouve, ou a minha mulher é uma mulher rixosa, ou, nossa, meu filho só dá trabalho, aquele menino não me respeita, não tem limites. E pior, nossa, eu fui no médico e recebi um diagnóstico horrível. E agora? O que eu faço? É dessa forma que a vida nos bate. Mas nós temos a escolha. Qual é essa escolha? Eu posso escolher entre um campo onde eu vou semear dor, ou um campo onde eu vou semear crescimento e amadurecimento. Então toda vez que você tiver nesses momentos que a vida está te batendo, lembre disso. Eu não sei vocês, mas eu prefiro e eu escolho sempre semear crescimento, amadurecimento. Amém? E eu declaro hoje sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, não importa a batalha que vocês estiverem enfrentando, a escolha de vocês vai ser pelo crescimento, pelo amadurecimento. Amém, igreja? Então vamos lá.
eu declaro, e eu costumo declarar isso na minha casa. Toda vez que eu estou passando por um momento difícil, meus filhos até deram risadas, que eu começo a andar pela casa e falo o seguinte: eu declaro que essa batalha está me fortalecendo. Eu vou sair dela mais forte. Amém? E é isso. Declare: essa batalha está me fortalecendo. Eu vou sair dela mais forte. Então, se alguém atacar você, Isaías 54, versículo 15. Olha essa palavra forte. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que a atacar cairá diante de você. Amém? Deus está falando o quê? Se alguém atacar, Ele já diz que não será por obra dele. E quem atacar vai cair diante de nós. Os ataques são o quê? Acontece raramente nas nossas vidas? Não. Infelizmente, os ataques são constantes. Mas Deus declarou ali que os ataques não vêm dele. Se não vem dele, quem estiver nos atacando vai cair diante de nós. Então, coloque isso na sua cabeça. Não se desespere. Não deixe o desânimo tomar conta. E mais, não tenha medo. Muitas vezes eu vi pessoas, conhecedores da palavra, que estavam na igreja, que eram dizimistas, que se envolviam com o trabalho de Deus, e que porque foram atacados, e lembrando que o inimigo sabe exatamente onde nos atacar, ele sabe exatamente qual é o nosso calcanhar de Aquiles. E quando foram atacados, caíram e não se ergueram mais. E pior, deram as costas para Deus. Entenda uma coisa: diabo significa divisão. Ele quer dividir quem? Ele quer nos afastar, nos separar de Deus. Então os ataques que vão acontecer são com esse objetivo. Ou ele começa colocando a dúvida: poxa, eu faço tudo, eu assisto os cultos, eu vou para as células, eu dizimo, eu trabalho na igreja, mas eu ainda sou. Como é que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que Ele não impediu? O que Jesus nos ensinou quando Ele esteve aqui? No mundo tereis aflições. Ele falou que no mundo a gente ia viver num mar de rosas? Ele falou que no mundo a gente não ia ter problemas? Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem aqui está com Jesus? Levanta a mão. Se Ele venceu o mundo, o que vai acontecer com você? Vai vencer também. Então, uma salva de palmas aí para Jesus. Vamos aí glorificar esse Deus maravilhoso que promete. Ele deixou uma promessa, e tudo que Jesus prometeu, Ele cumpriu, e Ele vai cumprir na sua vida. Amém? Então, olha lá, os ataques podem vir, mas não vão ter autorização para te destruir. Toda tentativa de te prejudicar, você vai ser o quê? Frustrada em nome de Jesus. Não se renda aos ataques, não se renda ao medo. Sempre declare e creia no Deus que é maior que tudo isso. Então, agora eu quero falar de uma coisa que muitos irmãos têm uma dificuldade e questionam muito. Tentação e provação são iguais?
Sim ou não? O que é tentação? Alguém já pensou sobre isso? Olha bem a definição. Tentação é obra do mal sem permissão divina. Você é tentado todos os dias. Mas, porque você é tentado, significa que você vai fracassar? Não. É uma obra do mal sem permissão divina. Então, o inimigo sempre vai te tentar. Mas isso não acontece com a permissão de Deus. Se não tem permissão de Deus, o que a gente aprendeu no versículo? Todo aquele que atacar, cairá diante de você. Agora, a provação, ela é permitida por Deus. Mas por que Ele permite a provação? Para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento espiritual. Viram a diferença? Né? Então, nós temos sempre que ter isso em mente. Quem foi provado e aprovado? Tem uma história na Bíblia, né, que fala de uma pessoa que Deus permitiu. Foi Jó. O que aconteceu com Jó? O Jó era um homem rico, uma família, os filhos, né? Toda uma família abençoada, um homem que tinha amigos. E o que aconteceu com ele? Ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu os amigos e por último ele perdeu o quê? A saúde. E o que Jó fez? Ele se revoltou? Já pensou se ele fizesse como alguns cristãos fazem hoje? Ah, não, tá tudo dando errado, tchau, eu não piso mais na igreja, eu não quero mais saber de Deus. Foi isso? Ele ficou reclamando? Poxa, Deus, eu faço, e o Senhor não resolve a minha vida. O Senhor não dá o carro que eu quero. O Senhor não me dá o trabalho, a casa. Foi isso? Não. Ele o quê? Ele ficou firme junto de Deus. E qual foi a recompensa de Jó? Deus restituiu? Sim. Pouco? Não. Muito, muito, muito mais, né, do que ele pensava e imaginar. Então, nós temos que ser como Jó. Né? Quando nós estivermos passando pelas provações, a gente deve buscar ser aprovado por Deus. Agora eu quero falar sobre um tipo de medo que muitas pessoas têm, inclusive nós que somos cristãos. O medo do mundo espiritual. Quer ver? Quem é que tem medo do mundo espiritual? Ninguém. Olha, ninguém aqui tem medo do mundo espiritual. Ninguém, a Jéssica. Ninguém tem medo do invisível? O Guilherme. Só o Gui levantou a mão assim ainda. Né? Outro. Achei interessante. Gente, por que as pessoas têm medo do mundo espiritual? Porque é algo que a gente não conhece. E como é que a gente combate esse medo? Aumentando a nossa fé. Fé é a palavra-chave. E nós temos que lembrar de uma coisa. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, que você decidiu andar com Ele, você é blindado pelo sangue de Jesus. Amém? Então coloca a mão no peito e declara: eu
sou blindado pelo sangue de Jesus. Então, não importa o que aconteça nesse mundo espiritual, o sangue de Jesus, o nome que está sobre todo nome, esse é aquele que está protegendo, aquele que está blindando você. Amém? Então, eu declaro nesse momento que, em nome de Jesus, nenhum medo espiritual vai prevalecer sobre a vida de vocês. Receba proteção e vitória. Amém? Aplaudam esse Deus maravilhoso aí, gente. E agora, eu quero que coloque de novo o versículo 1 João 4,18. E a gente vai ler ele de uma forma um pouco diferente. No amor não há medo. Muitas vezes, nós crescemos num lar que a gente ouve falar que nós não somos suficientes. Um lar que nos rejeitou, que abandonou, que nos machucou. Mas você que encontrou Jesus, você encontrou o amor que é perfeito, o amor que te envolve, o amor que cura as suas feridas, o amor que anula toda palavra lançada contra a sua vida. É esse amor que você vive, é esse amor que você experimenta. Então hoje, não importa o que tenham falado para você, não importa quem declarou sobre a sua vida, mas eu declaro que, com base nesse amor, toda palavra de maldição está cancelada na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? E agora, antes de fazer o convite para vocês irem para o altar, eu vou fazer os nossos dízimos e ofertas. Vamos lá? Eu quero que vocês preparem agora o seu dízimo, a sua oferta. E o texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido por nós, que é 2 Coríntios 9, versículo 7. Só que agora, a gente vai observar esse versículo e a gente vai se atentar para um detalhe. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse versículo nos mostra que Deus ele não está preocupado com o valor, mas Ele está interessado qual é a sua motivação. Quando você vem aqui dizimar, ofertar, você vem por quê? Qual é o seu motivo real? Você faz isso por medo? Você faz isso por obrigação? Qual é a sua motivação? Alguma vez você já se perguntou, por que eu vou lá na frente? Por que eu vou dizimar? Por que eu vou ofertar? A motivação que Deus quer de nós, a verdadeira adoração, acontece quando nós damos com quê? Com gratidão, com fé e alegria. Reconhecendo que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. Amém? E quando ele fala, o que é dar com alegria? É dizer que eu não temo a falta. Eu sei que muitas vezes as pessoas são impedidas de ofertar e dizimar porque elas ficam com medo. Já que nós estamos falando em medo, elas ficam com medo. Ah, mas e se eu der esse dinheiro e depois me fazer falta? E se eu entregar o meu dízimo e me faltar? Muitos aqui ainda insistem em pegar o dízimo, paga tudo que tem para pagar, vai no shopping, gasta com roupa, faz um monte de coisa, aí o que sobra vem e entrega. Isso é dizimar? Não.
E muitas vezes a pessoa chega aqui com o coração apertado e vai entregar a oferta e fala: poxa, mas eu estou dando esse dinheiro, mas e será que eu vou ter para o restante do mês ou o restante da semana? E esquece que o quê? Que nós servimos ao Deus da provisão. Amém? O seu Deus é o Deus da provisão, o seu Deus é Jeová Jirê. Então não vai faltar. Não vai faltar nos seus celeiros. Muito pelo contrário, Ele vai encher os seus celeiros. É isso que nós temos em mente.